Olá, amigos ouvintes da Divulgar, tudo bem? Tudo tranquilo? Na graça de Deus, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar, na nossa reflexão, explorando o Evangelho por Emmanuel, Amizade e Compreensão. Está na revista de novembro de 2014, na página 31. Uma pequena reflexão, mas muito rica de conhecimento, né? Quando se tratando de Emmanuel, nós não temos dúvida disso. Vamos ver a mensagem que Emmanuel tem para nós hoje, sobre a amizade e compreensão. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem ainda agora podeis. Paulo, está lá em Coríntios, capítulo 3, versículo 2. E ele fala assim: muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as suas tarefas que lhes dizem respeito, amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Então, esse primeiro parágrafo, o que é que o Emmanuel fala para a gente, né? Que a gente exige cooperadores, a gente exige amizade, exige fidelidade, mas a gente não busca os amigos, a gente não alimenta esse sentimento, né? A gente não valoriza os trabalhos, a gente só cobra, pede, né? Dizem respeito a amigos valiosos, que ele entenda os propósitos e valorize o seu trabalho, né? E os meus amigos, eles são valiosos a partir do momento que eles entendem o meu propósito e valorizam o meu trabalho. E eu esqueço que as afeições precisam ser alimentadas, cultivadas. Olha que interessante essa colocação, logo aqui no primeiro parágrafo dessa reflexão. Que a gente não lembra de cultivar, a gente só lembra que a gente só quer ser merecedor. Não é verdade? A gente quer ser merecedor. Ah, eu gosto de fulano, eu adoro fulano porque fulano cuida de mim, porque fulano valoriza o meu trabalho, porque fulano me olha com carinho. Aí você precisa parar e se perguntar: como eu cultivo essa amizade? Eu faço o mesmo com ele? Ou eu só recebo? Eu faço uma doação ou eu só recebo essas doações? Precisamos ficar atentos. Muitos de nós falamos isso: eu não tenho amigos, eu não consigo fazer amigos. Porque não aprendeu a cultivar. E você só cultiva uma amizade quando você retribui. A vida é uma via de dois, né? São duas vias, né? O caminho são duas vias, vai e a outra volta. Então, para a gente receber, a gente precisa também dar. Para a gente manter uma amizade, a gente precisa cultivar. Como é que a gente cultiva? Com atenção, com carinho, com amor, com elogios, com presteza, com cuidados. Assim como a gente gosta de receber, a gente precisa também dar. Continuando essa linda lição que o Emmanuel traz para a gente. Compreensão não se improvisa, é obra do tempo, colaboração e harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores antes de recolher-lhes o entendimento. Verdade. O Cristo, primeiro ele semeou. Primeiro ele se doou. Primeiro ele serviu para depois recolher os entendimentos. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar
por fim, o colégio apostólico. Exatamente isso que o Cristo fez. Ele veio com uma humildade infinita. E aí ele se doou por inteiro a nós, né? Nós estávamos lá nessa época, né? E nós o caluniamos, nós o depredamos, mas ele continuou a sua caminhada, curando, doando amor, ensinando o caminho da luz, né? Matando a fome de conhecimento e de fé. E aí depois ele recebeu os retornos. Quando ele se foi, os apóstolos ficaram aqui, dando continuidade ao trabalho dele. Mas por que ele conseguiu essa amizade infinita até depois que ele desencarnou? Porque primeiro ele se doou. Primeiro ele fez isso, para depois ele colher os frutos. A gente não faz assim. A gente quer primeiro colher o fruto, morder, mastigar, engolir, e depois dar as costas e vai embora. Logicamente que toda regra tem uma exceção. Tem suas exceções, eu costumo dizer isso, eu gosto de dizer isso. Nada é igual, né? Todas as regras têm as suas exceções. Porém, nós somos assim. Na nossa maioria, nós somos assim. A gente quer o melhor fruto. A gente quer que o nosso vizinho, que o nosso amigo, que o nosso colega, a pessoa que a gente diz que é amigo, né, traga para a gente a melhor fruta. E às vezes a gente come e nem oferece para ele. A gente come sozinho. Não é verdade? Continuando. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Paulo de Tarso é um apóstolo admirado por todos os espíritas, pela história dele, pela transformação dele, pela doação. Ele era um soldado perseguidor de Cristo. Ele queria matar Cristo. Jesus perguntou assim para ele: Paulo, por que me persegues? Por que não me acompanha ao invés de me perseguir? E ele chegou um dia que ele decidiu vir para o lado do Cristo, para o lado do bem, caminhar lado a lado com Cristo. Abandonou tudo e defendeu o cristianismo, defendeu o amor do Cristo com toda a força que ele tinha dentro do coração dele. Nós, espíritas, admiramos muito Paulo de Tarso. Não lhe conquistará a confiança e a estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Foi isso que Paulo de Tarso fez. Abandonou a sua espada, abandonou as suas vestimentas de soldado à caça do Cristo e seguiu, orando, servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir entendimento. Como acontece ao trigo no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Olha, eu costumo falar que a semeadura ela é livre. Você semeia o que você quiser. O livre-arbítrio está aí, para te dar esse direito de semear o que você achar que deve semear. Mas você não pode esquecer de um pequeno, grande detalhe. Nós não podemos esquecer. A colheita
é obrigatória. Jamais eu vou plantar abacaxi e colher morango. Jamais eu vou plantar abacaxi e eu vou colher abacaxi. Então, esse cuidado com o que nós estamos semeando ao longo da nossa caminhada, ela tem que ser vigiada. Porque não tenhamos dúvida que nós vamos colher o que exatamente nós plantamos. Nem mais, nem menos. Deus é justo. E Ele não faz, não deseja mal, nem permite o mal para nenhum filho. Ele não vai colocar nas tuas costas uma colheita que tu não plantou. Ele só vai te cobrar a colheita, o plantio que você fez. A justiça de Deus, ela não falha, ela é perfeita, porque Deus é puro amor. Então, nós precisamos vigiar o nosso plantio, o que nós estamos semeando, porque não tenhamos dúvidas que ninguém vai colher, a não ser nós mesmos. Nós espíritas sabemos disso. Por isso que a gente tem medo de desencarnar. Continuando. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Olha esse parágrafo. Examina, pois, diariamente. Eu já digo o seguinte, examina a cada segundo a tua lavoura afetiva. Observa se está exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Cuidado para não colher frutos verdes. Cuidado para não arrancar as flores em botão. Precisamos ter esse cuidado. Cuidado para não arrancarmos a grama do vizinho. Nós temos que plantar a nossa grama. Nós temos que esperar o fruto amadurecer. Nós precisamos deixar a flor desabrochar. E termos cuidado com o adubo também, o que nós estamos adubando no nosso plantio. Se nós não estamos adubando com energias negativas, com equivocações, se nós não estamos adubando com ódio, com rancor, com inveja, com calúnia, porque se nós estivermos adubando o nosso plantio com esses sentimentos, a gente não vai plantar, não vai colher nada bom. Atenção com o adubo e com a irrigação. Precisamos cuidar do nosso plantio. Então, não é diariamente, é cada segundo. Não podemos desdenhar do resgate das nossas dívidas de amor para com os outros. Vamos imitar o lavrador prudente e devotado, se nós desejarmos atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Uma reflexão pequenininha de 14 minutos, mas tão rica, tão orientadora. Gente, as nossas reflexões, elas são precisas da hora certa. Às vezes eu fico impressionada quando eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu abro esporadicamente e leio a mensagem. Ei, meu Deus! Aí eu faço como Haroldo Dutra, eu não posso mais pecar. Haroldo Dutra falou isso, né? Que depois que ele se tornou espírita, ele nunca mais pecou sossegado. Porque está ali na cara da gente. E um detalhe, cada vez que você pega uma reflexão dessa para ler, para estudar, se você pegar amanhã, você pegar essa reflexão e você ouvir pela segunda vez, você vai ter outro entendimento.
Se ouvir pela terceira vez, você vai encontrar outra entrelinha que você não tinha percebido. É incrível como é rica a leitura espiritual, ela é riquíssima. Eu fico encantada, porque eu já li de trás para frente, de frente para trás, o Evangelho segundo o Espiritismo, e cada vez que eu abro, eu encontro algo diferente, uma mensagem diferente, um entendimento diferente. Assim são as reflexões. Eu faço essas reflexões com vocês, eu gravo, depois eu assisto quando ela vai para o ar, eu fico ansiosa para ela ir para o ar, para eu assistir. E às vezes eu aprendo, entendo entre linhas que eu não entendi como eu estava lendo aqui com vocês. Aí, meu Deus, eu falei isso. Meu Deus, que coisa mais linda, eu não percebi. Que lição que eu estou aprendendo. Então, às vezes, eu assisto várias vezes. E cada vez que eu assisto, eu encontro uma reflexão diferente, uma informação diferente, mais rica. Então, façam isso também. Depois vocês me contam, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela companhia, pela paciência. Eu espero que esteja me fazendo entender, porque essa é a minha missão. Eu só agradeço a Deus todos os dias por estar com esse trabalho de disseminar essa doutrina tão consoladora que está à nossa frente, que é a doutrina espírita. Mais uma vez, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Wanda Barros, para divulgar Pronto Net. Até a próxima.